Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Se você serve a Deus há algum tempo, provavelmente já descobriu uma verdade difícil. Nem toda ferida vem do mundo. Algumas das dores mais profundas acontecem justamente dentro do ministério. São palavras que machucam, amizades que terminam, expectativas frustradas, críticas de pessoas que você ajudou e depois escolheram seguir um caminho diferente. A pergunta não é se você será ferida. A pergunta é como continuar servindo sem permitir que a dor transforme o seu coração. Hoje vamos conversar sobre isso. Existe uma frase que sempre me fez refletir. As feridas podem até ser inevitáveis, mas o endurecimento do coração é uma escolha. Infelizmente, muitas pessoas permanecem no ministério, mas deixam de amar. Continuam pregando, continuam cantando, continuam liderando, continuam mentoreando, mas perderam a sensibilidade. Passaram a desconfiar de todos. Criaram muros onde Deus queria que eles construíssem pontes. Isso acontece porque uma dor não tratada quase sempre se transforma em proteção exagerada. E o que são as feridas ministeriais? Feridas ministeriais são dores produzidas durante o exercício do chamado. Elas podem surgir por traições, rejeição, comparações, inveja, falsas acusações, abandono, excesso de responsabilidade, sobrecarga emocional e expectativas irreais. O problema não é apenas sentir dor. O problema é quando a dor começa a definir quem você se torna. Jesus também foi ferido. Se existe alguém que entende as feridas ministeriais, esse alguém é Jesus. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, negado por Pedro, traído por Judas, criticado pelos religiosos, rejeitado por muitos que antes o seguiam. Mesmo assim, na cruz, ele declarou: Pai, perdoa-lhes. A dor não roubou o amor de Jesus. Isso não significa que ele não sofreu. Significa que ele não permitiu que a dor governasse o seu coração. 4 sinais de que o coração está endurecido. Primeiro, você começa a desconfiar de todos. Quem foi muito machucado passa a acreditar que todos irão decepcionar. Mas nem todas as pessoas são iguais. Uma experiência ruim não pode definir todos os relacionamentos futuros. 2. Você perdeu a alegria em servir. Aquilo que antes era privilégio se torna um peso. O ministério passa a ser apenas obrigação. E quando isso acontece, talvez você precise descansar antes de continuar. 3. Você evita criar vínculos. Para não sofrer novamente, muitas pessoas deixam de amar com mais profundidade. Mas quem evita o amor também impede a cura. 4. Você se torna emocionalmente insensível. Nada emociona, nada toca, nada inspira. É como se o coração tivesse criado uma armadura. Só que a armadura impedem as flechas, mas também impedem abraços. Como continuar sem endurecer o coração? Primeiro, leve a dor para a cruz, leve a dor para Deus. Não esconda suas emoções. Davi fazia isso o tempo todo. E a gente pode ler isso através dos Salmos. Ele chorava, questionava, desabafava, mas nunca deixava de conversar com Deus. Segundo, perdoe, mesmo quando não houver pedido de perdão. O perdão não significa que o outro estava certo.
Significa que você decidiu não permanecer presa àquela dor. Perdoar é libertar primeiro o próprio coração. Terceiro, estabeleça limites saudáveis. Ser cristã não significa aceitar abusos. Jesus acolhia multidões, mas também se retirava para descansar. Amar não é permitir que todos tenham acesso irrestrito à sua alma, à sua vida. Quarto, cuide da sua alma. Quem cuida de pessoas também precisa ser cuidada. Nenhuma líder consegue oferecer continuamente aquilo que nunca recebe. Reserve tempo para oração, descanso, silêncio, comunhão, amizades saudáveis, acompanhamento espiritual. Quinto, pratique o desapego. Aqui entra algo que transformou profundamente minha caminhada: o desapego sueco. Nem sempre precisamos desapegar apenas de objetos. Às vezes precisamos desapegar da necessidade de reconhecimento, das expectativas irreais, das ofensas acumuladas, da culpa, da necessidade de controlar tudo e de pessoas que insistem em permanecer apenas para ferir. Desapegar não é desistir, é liberar espaço para Deus continuar escrevendo uma nova história. Existe uma diferença enorme entre um coração protegido por Deus e um coração fechado pela dor. O primeiro permanece sensível, o segundo deixa de confiar. O primeiro continua amando com sabedoria, o segundo apenas sobrevive. E Deus não chamou você para sobreviver, chamou para florescer. Talvez você esteja cansada, talvez tenha pensado até em desistir, mas eu quero lembrar uma verdade. As pessoas podem ferir você, mas elas não podem decidir quem você será depois da dor. Permita que Deus trate suas feridas antes que elas transformem raízes de amargura. Continue servindo, continue amando, continue acreditando. Mas faça isso com um coração restaurado, porque um coração curado continua sendo o maior instrumento que Deus pode usar. Se esta mensagem falou o seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu escolho continuar sem endurecer o meu coração. Compartilhe esse vídeo com uma líder, uma mentora, uma amiga ou alguém que esteja precisando desta palavra. Inscreva-se no canal e acompanhe nossa série dedicada a líderes, mentoras, pastoras, onde nós vamos conversar sobre propósito, perseverança, desapego sueco e como essas ferramentas podem ainda te dar mais liberdade espiritual e emocional. Que Deus fortaleça o seu coração, renove suas forças e até o nosso próximo vídeo.